Olá, meus irmãos. O salmo de hoje, para mim, de todos eles, é o mais dramático naquilo que ele apresenta. O Salmo 22 traz um conteúdo que eu creio que nenhum de nós poderá ficar indiferente pela riqueza, pela dramaticidade e pela veracidade do seu conteúdo. Davi foi um rei diferente de todos os outros. Quem estuda, e eu sugiro que assim muitos o façam, quem estuda a biografia de Davi vai perceber exatamente como Deus agiu no coração desse homem. Não foi à toa que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Como já disse outras vezes, esse título foi dado pelas próprias palavras do Senhor. Eu já escolhi um homem segundo o meu coração, disse Deus para Samuel, já pensando no substituto do rei Saul. Mas interessante é a biografia de Davi. Davi foi o mais novo dos 8 filhos de Jessé. E era de gentil aspecto, era ruivo, de baixa estatura comparado com seus irmãos, e tinha como profissão, digamos assim, ou tarefa doméstica, cuidar das ovelhas de seu pai. Era músico, ele tocava harpa. Mas o interessante é que depois que ele foi ungido rei, diante dos seus irmãos, diante do seu pai, Jessé, a Bíblia diz que o Espírito Santo passou a agir na vida dele. E ele soube esperar, porque embora ungido rei, já havia um rei que estava governando, o rei Saul. A Bíblia diz que Saul reinou por 42 anos. Eu não sei em que época Davi foi coroado, ou melhor, ungido rei nesse tempo. Se foi no início, no meio, não sei. Mas só sei que Davi teve que esperar um longo tempo entre a unção e a coroação. Diz a Bíblia também que Davi foi um homem obediente a Deus. E foi tão diferente da sua forma de reinar, que ele se tornou uma referência para todos os reis que vieram depois dele, a partir de Salomão, seu filho sucessor. A Bíblia diz que quando os reis, tanto de Israel, o reino do norte, quanto de Jerusalém, o reino do sul, todos eles foram comparados. E aí a frase é a seguinte: e este rei foi semelhante ao seu pai, o rei Davi. Ou esse rei não andou no caminho do rei Davi. Então Davi foi um ícone, uma referência. Mas como também sabemos, Davi foi um rei que teve as 3 funções ou 3 ministérios dados por Deus. Ele foi rei, foi sacerdote e foi profeta. É por isso que no Salmo 22, como em outros salmos, nós vamos ver como o Espírito Santo levou Davi a escrever algumas coisas pertinentes ao ministério de Jesus, mais especificamente ao momento da crucificação. Eu creio que qualquer pessoa temente a Deus, qualquer pessoa que reconheça o valor da palavra de Deus, ao ler esses versículos, que são um total de 31 versículos, quem lê esses 31 versículos ao 22 vai perceber que Davi estava retratando ou profeticamente falando da crucificação de Jesus. Nos 31 versículos, a gente pode ver alguns detalhes. O primeiro deles é no início do Salmo, quando o escritor Davi diz o seguinte: Deus meu, por que me abandonaste? No Novo Testamento, no capítulo 15 de Marcos, Jesus, já agonizando na cruz, se aproximando da sua morte às 3 da tarde, naquela sexta-feira, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? São literais as palavras que Jesus cita do Salmo 22. E então esse salmo, escrito por Davi, faz essa descrição de Jesus
no momento da crucificação ou enquanto nela ali permaneceu até a sua morte. Uma coisa que é interessante nas palavras aqui, na continuidade do verso 1, porque estás longe de mim, ou porque estás longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. A Bíblia diz que Jesus falou 7 vezes enquanto esteve na cruz. 7 palavras. Uma delas, o Salmo 22, verso 1. Outras palavras ele falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Em outra palavra que ele disse: está consumado. E a última: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, essas palavras de Jesus, nós as lemos lá nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quem pôde perceber ou ouvir aquelas palavras que Cristo não falou enquanto agonizava na cruz? Só Deus. Só Deus pôde ouvir a dor que o seu filho sofria naquela cruz. Meus queridos, a crucificação não era só o pior tipo de morte, a pena capital imposta pelo Império Romano, mas era uma morte agonizante. Quem andava pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz completa ou a parte horizontal dela, todos se despediam porque sabiam que aquela pessoa não sairia da cruz com vida. Então Cristo se angustiou, Cristo sofreu naquela cruz. E isso é muito claro no Salmo 22. Porque estás longe de salvar-me. Jesus sentiu ali, eu costumo dizer isso com todas as letras, que de 9 da manhã, quando teve a crucificação, deu-se início à crucificação, até as 3 da tarde, quando ele morreu, foram 6 horas de angústia, de sofrimento. Você imagina um corpo, a pessoa ter o seu corpo sustentado na cruz por pregos. Imagine o esforço para respirar. Imagine o esforço maior para falar. Cãibras, suor, sofrimento e ainda precedido tudo isso de angústia, de tortura, uma vez que ele foi açoitado quase que à beira da morte. Ele só não morreu porque houve uma intervenção. Deus não permitiu que ele fosse morto antes da crucificação. Então foi muito sofrimento. E aí diz ainda o texto, no Salmo 22, verso 2: Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Cristo sofrendo na cruz. Ele estava praticamente sozinho, porque dos 12 apóstolos, Judas estava morto, suicidou-se, e os outros seguiram, só um ficou, que foi João, o filho, o apóstolo amado, mais algumas mulheres. Todos os demais o abandonaram. Ele ficou ali sozinho, sofrendo, agonizando. Vejam só no verso, a partir do verso 6. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçou de mim todos que me veem, balançando a cabeça, lança insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liverte, que ele o livre, já que ele quer bem. Fizeram chacota, caçoaram de Jesus. Se você ler no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber a reação das pessoas quando viram Cristo crucificado. Alguns ficaram sensibilizados, alguns choraram, mas a maioria riu, debochou, fez piada das palavras de Jesus, que ele salvou a tantos que ele se salve, ele curou a tantos que ele sai daí, ou então, já que ele disse que é o Salvador, que ele saia daí para que nós o creamos, ou que Deus tire daí, já que ele serviu tanto ao Senhor. Sabe, quando a pessoa vive dando testemunho de sua fé no Senhor e passa a sofrer em função dela, alguns questionam: cadê o teu Deus? Você não confiou tanto em Deus? Talvez alguns estejam questionando a sua fé porque você sofreu da Covid-19, mas foi recuperado, graças a Deus.
Ou quem sabe você ainda esteja sofrendo as consequências do novo coronavírus. Pode ser que alguns estejam dizendo, olha, você tanto confiou em Deus, tanto foi para a igreja adorar a Deus, cadê a tua igreja agora que não mais existe? Cadê a igreja que está fechada? Talvez algumas pessoas estejam rindo de você, porque você viveu dando testemunho do Senhor. Mas lembre-se, se fizeram com Jesus, não será diferente com você e comigo. Mas o mais importante é você permanecer fiel ao Senhor. Veja só o que diz a Bíblia aqui, no verso 10 do Salmo 22. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Não há ninguém. Não há ninguém que se aproxime, Senhor. Não há ninguém que busque o meu bem. Davi profeticamente falou de como Jesus estava ou sentiria na cruz. E ele continua no verso 12 do Salmo 22. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Você imagina isso? Nós temos em nosso corpo mais de 200 ossos. E aí, de forma dramática, o profeta Davi fala de como Jesus sofreu para que o seu corpo fosse mantido naquela cruz, sustentado por pregos. Seus ossos não se partiram, mas seus ossos foram desconjuntados pela pressão, pelo sofrimento físico que ele sofreu. Mas interessante aqui no verso 15, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó, à beira da morte. Sede. Cristo sofreu sede, porque quando a pessoa está crucificada, ela está um pouco acima da terra. É isso que a Bíblia diz em João capítulo 12. Jesus disse lá, quando os gregos queriam levá-lo para a Grécia, Cristo disse não, e ele disse não da seguinte maneira: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos frutos, dará muitas vidas. E aí ele fala, e eu, quando for elevado sobre a face da terra, todos atrairei a mim. Só que estando naquela posição, crucificado, ele, que já tinha sido castigado com açoites, açoites de correias, com pregos ou pedaços de metal, ou pedaços de ossos, tendo a sua carne dilacerada, ele teve sede, porque perdeu muito sangue. A prova de que ele teve muita sede, porque perdeu muito líquido, é que um soldado, quando ouviu Jesus falar, Deus meu, por que me desamparaste? E ele ouviu na língua original, Cristo falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aí ele entendeu que Cristo clamava por Elias. E aí ele pegou uma esponja e encharcou de vinagre, colocou numa cana, num caniço, e levou até a boca de Jesus para dar a ele, para matar a sede. Davi, mais de 900 anos antes, havia profetizado que lá na cruz, o Filho de Deus iria sentir dor, iria sofrer, iria ser alvo de chacota, mas tudo por amor a você, a mim, a todos nós. E ainda, falando profeticamente, vejam só a riqueza do Salmo 22, verso 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, penduraram ou perfuraram minhas mãos e os meus pés. Já pensou? Davi não passou por isso. Davi não foi crucificado. Davi foi perseguido, enfrentou muitas batalhas, mas não há um relato bíblico da sua biografia que ele tenha passado por tal tipo de sofrimento. Mas aqui, olhando para o futuro, profeticamente ele falou que Jesus iria ser crucificado. E essas palavras aqui não poderiam ser mais precisas. Um bando de homens maus me cercou,
perfuraram minhas mãos e meus pés. E aí diz: posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. E aí, ainda falando de outro momento da crucificação, no verso 18: dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. A Bíblia diz que Jesus usava uma túnica inconsútil. Sabe o que é uma túnica inconsútil? É uma túnica sem costura, sem emendas. Ela é feita de uma linha só, sem emendas. Então é uma peça muito bonita. Jesus andava com essa túnica inconsútil. E diz a Bíblia que quando ele foi crucificado, tiraram as vestes dele, rasgaram as vestes e dividiram entre si. Mas quanto à túnica, por ser uma peça muito diferente, especial, diz a Bíblia que eles preferiram não rasgar, mas lançaram sortes para ver quem ficaria com ela. É isso que diz a Bíblia: dividir as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Você tem dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus? Você tem dúvida da veracidade da palavra de Deus? De que Jesus é o Filho de Deus que veio, que foi enviado por Deus para cumprir o plano de salvação para você, para mim e para todos nós? Eu creio que não tem como você insistir na dúvida. Vejam só o que diz a Bíblia no Salmo 22 ainda, no verso 21. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Como assim? O texto fala de Jesus crucificado, fala de que ele foi motivo de chacota, que ele foi motivo de piada, fizeram gracejo, usaram de maneira maligna as suas palavras contra ele. E diz a Bíblia então que Cristo teve os seus pés e mãos perfurados, que Jesus foi então motivo de sofrimento, mas depois de ter passado, de ter suas vestes rasgadas, lançaram sortes, diz a palavra de Deus que já no final desse salmo, Davi fez a seguinte profecia: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Certamente que o Senhor Jesus, que Davi está falando da vitória de Jesus sobre a morte, porque quem está na cruz, ou quem é levado à cruz, não desce ali com vida. Como é que Jesus iria então proclamar? Sem dúvida alguma, é a vitória de Cristo sobre a morte. Jesus iria ressuscitar, ele iria ressuscitar. Veja só no versículo 23, louvem-no vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Que coisa maravilhosa! Cristo sofreu, padeceu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele, ressurreto dentre os mortos, para nunca mais morrer, proclama este evangelho da salvação a todo aquele que nele crê. Veja só no verso 25 do Salmo 22. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus falando desta mensagem que vai alcançar todas as pessoas, que vai alcançar todas as vidas. O verso 27 é muito claro ao afirmar: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Que coisa maravilhosa! A crucificação de Jesus aconteceu em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás. Poucos estiveram lá, poucos o viram, poucos testemunharam a sua ressurreição, mas esse evangelho está sendo pregado em todo o mundo, e todos aqueles que do mundo inteiro
creem nessa mensagem, são salvos e fazem parte da família de Deus. E Deus quer que você faça parte dessa família. O Salmo termina com as seguintes palavras, versos 30 e 31. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e eu te peço, em nome de Jesus, renda-se a Ele, converta-se a Ele, declare com a sua boca que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, para você glorificar o nome dEle, porque a profecia já aconteceu e Cristo já veio. Cabe agora você crer nele de todo o seu coração. Que Deus te abençoe e seja feliz, hoje e sempre, com Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Amém.